Constituição da República Federativa do Brasil, Seção 2 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. B. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52.1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. E. O litígio entre o Estado estrangeiro e o organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. H. Revogado. I. O habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionários cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. L. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. O. Os conflitos de competência entre Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Q. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Julgar em recurso ordinário. Letra A. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores,
se denegatória a decisão. B. Julgar o crime político. 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida a. Contrariar dispositivo desta Constituição. B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade 1. O Presidente da República. 2. A Mesa do Senado Federal. 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. 4. A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. O Governador de Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar,
caberá reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho indicado pelo respectivo tribunal, um desembargador de Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, 1. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. 4. Representar ao Ministério Público em caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. 5. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. 6. Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. 7. Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias
sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Parágrafo 5º. O ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 1. Receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários. 2. Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral. 3. Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Parágrafo 6º. Junto ao Conselho, oficiarão o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Seção 3 do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1. Um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. 2. Um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça 1. Processar e julgar originariamente a. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. C. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea A ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102.1, letra O, bem como entre tribunal e juízes, a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. E. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. F. A reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. G. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. H.
o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 2. Julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. B. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida 1. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo 1º. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. 2. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais cujas decisões terão caráter vinculante. Parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não reconhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º desse artigo nos seguintes casos: 1. Ações penais. 2. Ações de improbidade administrativa. 3. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. 4. Ações que possam gerar inelegibilidade. 5. Hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. E 6. Outras hipóteses previstas em lei. Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 19, dos crimes de trânsito, seção 1, disposições gerais, artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 95, no que couber. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, de 95, exceto se o agente estiver 1. Sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Se estiver participando em via pública de corrida, disputa,
ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia ou manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. 3. Se estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Artigo 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Artigo 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Parágrafo 2º. Aplica-se à multa reparatória o disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 2. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 3. Sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 4.
com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. 6. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. 7. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Parágrafo único vetado, artigo 299 vetado, 300 vetado, artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Novamente, artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Seção 2. Dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2. Praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. 3. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do sinistro. 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas privativas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Novamente, parágrafo único. Incide nas mesmas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por 1. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar ou 2. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, para se determinar o previsto no caput. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento nesse Código. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobras de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízos das outras penas previstas nesse artigo. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Novamente, artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310-A vetado. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos
ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico, com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou processo aos quais se refere. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades: 1. Trabalho para os fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito. 4. Outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito. Lei 13.300, de 26 de junho de 2016, disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo nos termos do inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 2º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Artigo 3º. São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º e, como impetrado, o poder, o órgão ou a autoridade com a atribuição para editar a norma regulamentadora. Artigo 4º. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que está vinculado. Parágrafo 1º. Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quanto forem os impetrados. Parágrafo 2º. Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público em poder de autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão no original ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, neste caso, ser juntada cópia à segunda via da petição. Parágrafo 3º. Se a recusa em fornecer o documento for impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento da notificação. Artigo 5º. Recebida a petição inicial, será ordenada 1. A notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial,
devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste informações. 2. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse no feito. Artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. Artigo 7º. Findo o prazo para a apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para a decisão. Artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Parágrafo 3º. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Artigo 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou de direito. Parágrafo único. A ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei. Artigo 11. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Artigo 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido 1. Pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. 2. Por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados à finalidade partidária. 3. Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial. 4. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos
e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Artigo 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º. Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Artigo 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, disciplinado pela Lei 12.016 de 2009 e do Código de Processo Civil, instituído pela Lei 5869 de 73 e pela Lei 13.105 de 2015, observado o disposto em seus artigos 1045 e 1046. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.